Atenção, tema polêmico! Circulou nos últimos dias a notícia de uma resolução do Conselho de Medicina do Rio de Janeiro que proíbe os médicos de assinar o plano de parto das pacientes. Atendendo a pedidos, recebemos várias mensagens me pedindo para comentar sobre isso. Eu vou explicar nesse vídeo do que trata essa resolução e como todo assunto complexo tem dois lados, dois pontos de vista. Eu vou explicar o ponto de vista do Conselho e que faz sentido a resolução e por que, do ponto de vista da mulher, isso pode ser mal interpretado e entendido como uma certa defesa, um problema do médico deixar de aceitar como se fosse menosprezar o plano de parto. E gostaria de lembrar que você pode deixar aqui os seus comentários, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber toda vez que a gente postar um vídeo novo. E aqui o nome da série é Gravidez Sem Neura. Bom, essa resolução foi publicada pelo Conselho de Medicina do Rio de Janeiro, agora no mês de fevereiro de 2019, e ela proíbe os médicos de assinarem o plano de parto das pacientes, especialmente nas situações de potencial risco materno ou fetal. O que é então o plano de parto, pessoal? O plano de parto é um documento importante, valorizado no meio das políticas de incentivo ao parto normal e que prevê as preferências, como o casal enxerga e o que ele gostaria que acontecesse no momento do parto. E a função do plano de parto seria promover o diálogo, ser um instrumento de conversa durante o pré-natal do profissional que vai atender aquela mulher no momento do parto, aquele casal, e que possa debater, conversar, explicar riscos, situações que podem sair daquilo que é previsto no plano de parto. Só que, infelizmente, na prática, não é isso que acontece para boa parte das mulheres, especialmente para aquelas que não vão ter o parto com aquele obstetra que ela já conhece, que ela já tem vínculo, obstetra ou equipe, e para aquelas mulheres que vão chegar no momento do parto e conhecer a equipe ali de plantão, seja de um hospital particular, do convênio ou seja do SUS. E é uma realidade no Brasil que a média da prática obstétrica ainda é muito ruim. Então, muitos lugares, eu não estou falando de hospitais periféricos ou do SUS, estou falando de maternidades boas e conceituadas, inclusive. Porque a cultura obstétrica mudou nos últimos anos e, tradicionalmente, se aprendia, a formação do obstetra era de intervir muito com o trabalho de parto. Ou seja, respeitar menos o processo como fisiológico e fazer intervenções ou procedimentos que hoje a gente sabe que não são necessários, especialmente se o casal não quiser. Muitas vezes não é nenhum problema, nenhuma violência, mas aquilo tem que ser debatido e conversado com o casal, porque frequentemente existem caminhos a seguir. A gente pode fazer um procedimento ou não, pode aguardar a evolução espontânea, e isso numa situação ideal. Agora, o que acontece na prática? O plano de parto muitas vezes é usado pelo casal como uma espécie de documento de defesa, que muitas vezes ela já chega no hospital com 4 pedras na mão e com o plano de parto, dizendo que, olha, eu não quero isso, eu não quero aquilo, não quero nada, quero tudo natural. E esse é o problema. Porque, para várias situações, pode ser que saiam da normalidade e seja de fato necessária alguma intervenção. Esse é o grande ponto, são intervenções que muitas vezes ainda são feitas de forma desnecessária, de fato. Só que não dá para o casal chegar e dizer, eu não quero nada, porque é responsabilidade da equipe médica que está assistindo. Então, fazendo um paralelo para entender, é como se eu quisesse construir uma casa e contratasse um engenheiro e dissesse, olha, eu quero construir a casa assim, assim, assado, eu não quero um pilar aqui nesse lugar, eu quero isso, isso e aquilo. E o engenheiro pode falar, amigo, não dá para fazer isso. Isso é contra as normas de segurança do conselho. Eu, como engenheiro, me responsabilizo se essa casa cair. E se a casa cair, o discurso depois muda. Então isso, infelizmente, também é comum. Nesses casos que dão errado, infelizmente, pessoal, obstetrícia, parto, é lindo, dá certo, é tudo feliz quase sempre, mas quando dá errado, pode dar muito errado. E nessa situação, a responsabilidade, sim, é do médico. E aí o discurso muda, existem vários casos como esse. E basta procurar, por exemplo, um termo, uma palavra-chave, por morte em parto domiciliar, por exemplo. Vamos ver que aparece um monte de coisa. Então, assim, pode dar errado. Não estou querendo assustar ninguém com isso, mas explicar o ponto de vista médico. Então, na hora que a coisa dá errado, o discurso muda completamente. Diz, mas eu, paciente, não tinha condição de saber isso, de decidir isso. Era responsabilidade do médico tomar as decisões. E de fato é. Então, vejam que impasse que é isso. Porque de fato o plano de parto é um instrumento importante que deveria ser usado para promover o diálogo, para personalizar o atendimento àquele casal de forma mais individualizada. E a gente consegue fazer isso em situação ideal. Mas, na prática, é esse impasse que cria. E aí é que o Conselho se posicionou. Para usar, então, um exemplo relacionado a isso, é a episiotomia, que é aquele procedimento que até bem pouco tempo atrás, ou muitos lugares ainda fazem
como rotina, aquele corte para ampliar o canal vaginal no momento do nascimento, no parto normal, que hoje a gente sabe que a episiotomia não deve ser feita como rotina, numa minoria dos casos em que ela é necessária, mas também não é como algumas pessoas, alguns grupos radicais colocam, que é uma violência obstétrica, que é um absurdo, e não é. É um procedimento médico, infelizmente ainda muito mal utilizado, excessivamente, mas que tem o seu espaço. Por exemplo, a indicação principal de episiotomia é quando o parto se torna instrumental, quando precisa do auxílio do fórceps ou do vácuo extrator para o parto. Se sabe, é comprovado que não fazer episiotomia, nesse caso, é muito pior. Lacera muito mais o assoalho pélvico, dá muito mais disfunção urinária ou até fecal depois. Então, esse é um exemplo. A mulher chega e fala, não, eu não quero episiotomia de jeito nenhum. De fato, o médico não pode assinar isso. Ela deveria, na verdade, ter a confiança de que aquela equipe que a acompanha tem experiência e só vai fazer o procedimento de fato se for necessário. Só que isso na prática não é o que acontece. Então, mais uma vez, vejam como isso é um impasse na prática. E de fato é preciso falar, aquele casal que tem a visão extremamente natural, que não quer nada, fala, não quero que faça nada, não pode usar ocitocina, nem se precisar, não quero que faça episiotomia, assim, não deve ter parto no hospital, porque essas equipes ditas humanizadas, que muitas vezes por trás desse termo se esconde uma visão completamente natural, excessiva até, do ponto de vista médico, muitas vezes cria problema no hospital, porque, gente, o hospital tem regra. O hospital tem normas de segurança do paciente, os melhores hospitais têm acreditações internacionais, têm processos que prevêem normas de segurança. Então, não dá para querer fazer tudo do jeito que a gente quer dentro de um ambiente seguro e hospitalar. Quem quer tudo do jeito que quer, vá ter parto em casa. E essa situação faz parte de um fenômeno que vem cada vez mais para o Brasil, nos Estados Unidos já é assim, que é o fenômeno da judicialização da medicina. Ou seja, uma preocupação cada vez maior com processos e numa situação de processo, por exemplo, de desfecho desfavorável, acontecer uma complicação, uma sequela grave ou uma morte do bebê. O médico pode ter assinado o plano de parto dizendo que ele ia fazer tudo do jeito que a mulher quer e aquilo não tem valor legal nenhum. O juiz vai dizer, mas doutor, ela não tinha condição de decidir sobre isso. A responsabilidade da decisão técnica no momento era sua. E de fato é isso. Então, pessoal, desculpem pelo tema aí mais difícil e indigesto, mas muitas pessoas me pediram para comentar e é um tema relevante. Preciso dizer que existe uma esperança para quem está aí no SUS ou nos convênios, que não tem acesso à medicina privada e particular, que na real, no Brasil, infelizmente, isso é mais uma das coisas que ainda é elitizada, ou seja, uma assistência obstétrica ótima, hoje em dia é cara, não adianta ter o plano de saúde, a mulher precisa pagar por uma equipe particular, mas existe o projeto Parto Adequado do Einstein, que eu recomendo que quem está nessa situação ou do SUS ou dos convênios, que vai ter que fazer o parto com o plantonista ou com o médico que ela não conhece, procurem nas suas regiões. Atualmente o projeto está no Brasil todo, em mais de 200 hospitais. Se existe algum hospital ligado ao projeto Parto Adequado, que tem o selo do Einstein e da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e são hospitais que já têm incorporado políticas de favorecer o parto normal. E esses hospitais não só têm políticas e metas de aumentar as taxas de partos normais, mas também políticas de incentivo à humanização de todo o processo do parto. Então, se você tem alguma opinião ou não concorda, deixa aqui seu comentário, vamos conversar. Esses temas são difíceis, né? São complexos, têm muitos pontos de vista e nós estamos sempre abertos ao debate. O nome dessa série é Gravidez Sem Neura. Tentei deixar claro os dois pontos de vista da importância do plano de parto e, por outro lado, por que isso tem uma relevância que fez o Conselho se posicionar. Até semana que vem, no próximo vídeo aqui da série. Um abraço.